Deputado João Campos, o senhor é autor da PEC 99, né, que dá às igrejas o direito aí de entrar com ADIM no Supremo Tribunal Federal, como outras instituições já possuem. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor não acha que esse projeto fere o princípio do Estado laico que está na Constituição? Veja você, de forma alguma. Por quê? Nessa proposta, nós não estamos tratando de dogmas religiosos, nós não estamos tratando de princípios teológicos, não. Nós estamos tratando de matéria constitucional e corrigindo uma lacuna deixada pelo Constituinte. O Constituinte, ao elaborar a nossa Carta, no artigo 103, relaciona autoridades, instituições e entidades que podem ir ao Supremo Tribunal Federal provocá-lo para dizer se determinada lei é inconstitucional, se ela ofende a Constituição ou se é constitucional. Bom, esse chamado controle de constitucionalidade ficou muito restrito, porque efetivamente o Constituinte não poderia permitir que qualquer cidadão pudesse ir à Suprema Corte do país questionar uma lei. Mas ao relacionou a Presidência da República, a mesa diretora da Câmara e do Senado, a mesa diretora das Assembleias Legislativa e do Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria-Geral da República, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, e aí vieram as entidades, as confederações sindicais, e sendo confederação, portanto, é de âmbito nacional, e as entidades de classe de âmbito nacional. E ficou fora, portanto, um segmento. Qual é? O segmento religioso. O segmento religioso, se identificar alguma lei que ofende a Constituição do país, ela não tem como ir ao Supremo para reclamar. Então nós estamos corrigindo essa lacuna, inserindo aí não necessariamente as igrejas, mas as entidades religiosas de âmbito nacional, acompanhando o mesmo critério adotado para as confederações sindicais e para as entidades de classe de âmbito nacional. O mesmo critério. Qual é exemplo de entidade religiosa de âmbito nacional? CNBB é um exemplo. A Convenção Batista Brasileira, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, o Supremo Concílio Presbiteriano, são entidades de nível nacional. Exemplo de direitos que estão na Constituição e que diz respeito aos religiosos do país de qualquer fé e que em algum momento pode se ver ameaçado. A inviolabilidade da crença é cláusula pétrea, está no artigo 5º da Constituição. Inviolabilidade da crença. Um outro princípio fundamental que está na Constituição do Brasil: a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está na Constituição do Brasil. Um outro direito fundamental: a assistência religiosa em estabelecimentos militares ou de internação coletiva. Artigo 5º da Constituição. Imunidade tributária das igrejas é um outro princípio constitucional. Então imaginemos que amanhã tenhamos uma lei que restrinja a imunidade tributária nas igrejas prevista na Constituição do Brasil. Quem é que vai ter interesse de a Suprema Corte para dizer: olha, essa lei ofende a Constituição da República? Apenas uma entidade religiosa. Partido político não terá interesse, confederação sindical não terá interesse. Logo, essa proposta de emenda constitucional é para corrigir uma omissão do Constituinte, uma lacuna deixada pelo Constituinte. E esse instrumento de ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir aquilo que está na Constituição do Brasil é, na verdade, uma ferramenta de proteção às garantias constitucionais. É uma ferramenta de proteção ao Estado de Direito. Logo, aprovando essa PEC, nós estamos fortalecendo o Estado de Direito no Brasil. De tal forma que essa é a nossa pretensão, e vamos fazer um bom debate na comissão especial, audiências públicas, ouvindo os mais diversos segmentos para após submetê-la ao plenário da Casa.